E aí, será que realmente existe diferença entre a preparação física no futebol brasileiro e a preparação física no futebol europeu? Meu nome é Luiz Polito, eu sou mestre e doutor nas áreas de Fisiologia do Exercício e Treinamento e vou responder essa pergunta para você aqui hoje. Mas, antes de eu te responder, eu vou te pedir uma gentileza. Se inscreva no canal, ativa as notificações, porque toda semana a gente está publicando vídeos práticos e aplicados na área da Fisiologia do Exercício e do Treinamento. Então, se inscreva no canal para você ficar sempre por dentro. Olha só, né? Várias vezes eu fui perguntado sobre as diferenças na preparação física no Brasil, né? E no resto do mundo, mais especificamente na Europa. Por quê? Porque muitos jogadores de futebol, quando saem do Brasil e vão para a Europa, acabam tendo um desempenho físico maior, acabam até ganhando mais massa muscular. Isso aconteceu com vários jogadores. Isso aconteceu, por exemplo, com o Ronaldo, com o Ronaldinho Gaúcho, isso aconteceu com o Adriano, né? Então, e os alunos sempre me perguntavam: professor, a preparação física lá fora é melhor? E eu estou aqui para te falar uma coisa bombástica, por toda a experiência que eu vivi no futebol profissional, no futebol nacional, né? E todas as pesquisas e interações que eu fiz com preparadores físicos, né, da Europa. Na Europa, eles treinam menos do que no Brasil. Acredite, na Europa, eles treinam menos do que no Brasil. Só que existe uma grande diferença entre treinar menos e treinar pior. Eu me recordo, e tem um livro muito legal, né, que mostra os bastidores do Real Madrid, em que eles relatam a vez em que o Vanderlei Luxemburgo acabou indo atuar no Real Madrid, que ele queria lá implementar 2 treinos por dia, uma série de outros padrões brasileiros de preparação física. E obviamente que os atletas acabaram não gostando. E a mídia brasileira naquela época pensou o seguinte: olha, tá vendo? O técnico brasileiro quer treinar mais, quer treinar, né, quer dar ênfase na parte física. Galera, treinar mais não significa treinar melhor. É bem verdade que na Europa eles acabam treinando menos do que no Brasil. Por exemplo, não é frequente e não é em todos os clubes da Europa que você tem, por exemplo, 2 treinos por dia. Entretanto, você tem um bom treino por dia. Obviamente que existe uma diferença cultural muito grande no futebol brasileiro e no futebol europeu lá, né? Para o indivíduo ser treinador de futebol, ele precisa fazer mais de 7, 8 anos de curso. Aqui no Brasil, o cara vai para a Europa, faz 6 meses de estágio, volta dizendo: olha, eu sou um treinador que fiz um estágio de 6 meses. Quem é que, amigo? Quem que de fato aprende alguma coisa num estágio de 6 meses na Europa? Então lá você tem uma cultura de formação do treinador, né? E essa cultura é de extrema importância para que o treinador tenha um pouco menos de axiologia no dia a dia do treinamento e que ele possa ouvir o preparador físico, o fisiologista e assim por diante. Porque senão a gente tem um problema muito grande. A gente pega um treinador que jogou bola na década de 80, que foi treinado por um cara que jogou bola na década de 50, então nós estamos falando de uma defasagem de 70, 80 anos de conhecimento. E o futebol, assim como todas as áreas das ciências, do exercício, do esporte, mudaram e mudam constantemente. Então, né, o que há necessidade é que os treinadores passem a ter a consciência da importância, né, de se treinar de forma inteligente, que não significa em hipótese nenhuma treinar mais, mas sim treinar de forma inteligente. Quando eu falo treino de forma inteligente, eu estou falando em modelos de treinamento que respeitem, que tenham ali dentro das sessões de treinamento objetivos previamente definidos e que tenham treinos de intensidade. Eu posso até fazer um outro vídeo relatando os maiores erros que eu já vi na preparação física do futebol nacional, né? Mas eu vejo muitos erros que acabam acontecendo na elaboração dos programas de treinamento, das sessões de treinamento, né? Erros que permitem com que essas sessões de treinamento fiquem cada vez mais extensas, ou seja, duram 2 horas, 2 horas e meia, gerando a necessidade de se fazer uma segunda sessão de treinamento no dia, quando na verdade você pode tornar a sessão de treinamento menos volumosa, com menos tempo e com muito mais intensidade, já que
se tem algo que de fato gera adaptação, tanto do ponto de vista muscular como do ponto de vista cardiorrespiratório, é a intensidade do treinamento. Tanto é verdade que hoje muito se fala nos jogos em campo reduzido. O que são os jogos em campo reduzido? São simulações de situações problema que ocorrem dentro do contexto real de jogo, em que você tem ali uma altíssima intensidade de treino, frequência cardíaca alta, alta demanda metabólica. Se nós tivéssemos, por exemplo, um aparelho para mensurar lactato, veríamos que o lactato está lá em cima e nós temos um tempo de estímulo menor. E aí eu posso criar jogos em campo reduzido na relação de 2:2, na relação de 3:3, na relação de 4:4. Posso fazer jogos em campo reduzido utilizando coringa, ou seja, 2:2 com um coringa que hora joga para um time, hora joga para outro time, e assim sucessivamente. Por isso que os jogos em campo reduzido vêm ganhando cada vez mais notoriedade no contexto do futebol. E deveria ganhar cada vez mais notoriedade no contexto do futebol nacional, tornando as sessões de treinamento realmente menos volumosas, com uma duração menor. Entretanto, sessões de treinamento mais intensas. Treine menos, mas treine de forma inteligente. Por isso que muitas vezes o atleta sai do Brasil, vai lá para a Europa, e acaba desenvolvendo um excelente desempenho e desenvolvimento físico. Eu não vou culpar aqui os preparadores físicos nacionais, muito pelo contrário, temos excelente material humano na preparação física brasileira. O grande problema, e a reflexão que eu deixo, eu gostaria que você comentasse aqui a sua opinião, é o quanto que o preparador físico, dentro de um contexto de uma equipe de futebol, muitas vezes liderada por alguém que não tem absolutamente nenhum conhecimento na área da ciência do exercício, ele tem liberdade para poder definir qual o tempo da sessão de treinamento e qual que seriam as naturezas da carga dessa sessão. Agora é com você. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Valeu!